Boa tarde, paz de Jesus, mais uma segunda-feira, programa podcast, nele pode, nele podemos todas as coisas. Nós estamos hoje aqui com 3 pessoas especiais que vão se apresentar, mas primeiro eu quero dizer que a sua participação é muito importante, toda segunda-feira, das 18h30 às 19h30. E depois compartilhado, continua no Facebook, Rádio Zona Sul, TV Mar, e continua também depois nas minhas redes sociais, tá bom? E TV Mar, canal 14 da NET, aparece também de forma esporádica todos os dias da semana. Então, contamos com você que participe hoje e continue participando depois com comentários, com perguntas, e ao longo dos dias, mesmo não sendo ao vivo, você vai interagindo e nós vamos respondendo e conversando com você. Nele pode ter alegria, nele pode ter solução para a vida, nele pode ter esperança, nele você pode ter uma perspectiva, olhar para o horizonte e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quero apresentar já os 3 convidados especiais de hoje, começando, eu mexi com ela, com as damas primeiro. Se apresente, por favor. Boa noite a todos que estão aqui, né? O vereador Nilton, o vereador Paulo Rondão, o pastor Alex. Boa noite a todos que estão em casa também. Que Deus abençoe a todos. Seu nome? Nara. Onde mora? De onde que era? Boa noite, né? Desculpa, eu estou um pouquinho nervosa, mas o meu nome é Nara, eu moro no Boa Vista 1, no Senandes. Era isso? E nasceu na Ilha das Maneiras? Não, na Ilha da Torutama. É, Torutama? Viu? Alguma coisa comum já pro próximo para se apresentar. Ilha da Torutama. Na Ilha da Torutama. Alguém comum. Lugar lindo. Tá, e depois a gente vai entrar então no porquê nesse tema, nele pode ser cristão e participar da política partidária, interagir na política do nosso Rio Grande do Sul, Brasil, e de forma mundial, né? Nele a gente pode, que tem muito preconceito, né, Manara? Muito que cristão na política, que pastor na política, que missionário, irmão na política, não pode, de jeito nenhum. Uma coisa se mistura com a outra. E daqui a pouquinho vamos falar disso no próximo bloco, tá bom? Amém. Senhor, dá essa presente para a câmera ali. É uma satisfação muito grande. Eu queria cumprimentar todos e também os colegas aí, pastor Alex, o vereador, sempre o vereador Paulo Rondão, a Nara e a todos que estão presentes e também os que estão nos assistindo ali fora e a todos que nos assistem. Com a bênção de Deus, com a paz de Jesus Cristo esteja no coração de cada um. E eu acredito que vamos ter momentos maravilhosos aqui de debate, de discussão, de orientação, enfim, de esclarecimento. Eu sou o vereador Nilton Mendes Machado, sou pastor, convertido há 40 anos, vou completar 40 anos agora, se Deus quiser, em 2026. E sou morador da Ilha da Torutama, nasci na Ilha da Torutama, moro lá com a minha família. E uma satisfação estar aqui presente para a gente poder conversar sobre as coisas de Deus também. Obrigado. Terceiro convidado, está presente? Senhor Alex, boa noite ao senhor, boa noite, missionário Mara, meu querido amigo, companheiro de partido, vereador Nilton Machado. Em primeiro lugar, antes de me apresentar, te agradecer pelo convite, dizer que é uma pauta importante, né, onde nós, cristãos, devemos realmente falar o porquê de estarmos na política e porquê necessitamos que outros irmãos também vem se somar e estar na política. Para aqueles que me conhecem, meu nome é Paulo Rondão, sou cristão, obreiro há mais de 30 anos, e já exerci 2 mandatos como vereador. Hoje ainda continuo na política, agora como presidente do Partido Republicano, que é um partido centro-direito, um partido conservador, e que preza pelos nossos princípios que nós cristãos defendemos. Então, é uma grande honra poder estar aqui e conversar e dividir essa mesa com pessoas tão qualificadas. Conversamos que os 2 são da Ilha da Torutama, eu nasci no BGV, mas pequenininho, jardim de idade de Bucos, e o senhor, de onde que é na cidade aqui? Na verdade, eu nasci na Cidade Nova, me criei ali na Bom Bosco, entre Padre Feijó e Teixeira Júnior, na nossa Praça Araiva. Depois, sei que logo que eu casei, no primeiro ano de casamento, eu fui para o Parque Marinho. Comprei a primeira imóvel, a primeira casa no Parque Marinho, residi no Parque Marinho por 40 anos. Tive lá o privilégio, inclusive, de ser presidente de bairro também, o vereador Nilton, hoje é presidente do bairro, também fui presidente da comunidade lá no Parque Marinho, morei lá por 40 anos, ainda tenho residência lá, mas até porque tenho hoje, meu sogro e minha sogra já com bastante idade,
infelizmente passando por problemas de saúde também, nós resolvemos retornar para a Cidade Nova. Aqui estamos residindo na Cidade Nova desde 2021, retornamos então para a Cidade Nova. Nós temos aí um carinho todo especial pelo Parque Marinha. Fui o quinto morador, na verdade, na minha rua, na Rua dos Saveiros. Continuo com residência lá e quem sabe, né, o futuro nos reserva, quem sabe se voltamos ou não para lá. O futuro Deus pertence, né? Nós não sabemos de nada, Deus sabe de tudo. Todas as coisas. E foi muito legal falar que o senhor foi presidente de bairro, porque aqui nós temos uma presidente de bairro, do bairro Boa Vista. Legal. O presidente aí é tudo todo, e o presidente do Bucos. Foi bom o senhor tocar nisso, porque, inclusive, eu e o Leonardo a gente conversava bastante, né? A gente era meio rendido, Leonardo, para a política partidária, né? Puxa vida, a gente falar de política partidária, a gente pulava que nem talinha. Uma linguagem aqui grande, nem talinha mesmo, né? Mas graças a Deus, principalmente pelo Zona Copérnia, eles lá ensinaram muito, bateram muito na tecla. O Conselho de Pastor de Rio Grande faz uns 6 anos que vem batendo já que nós devemos ocupar todos os lugares. Como cristãos, não devemos ficar apenas fechados numa caixinha, presos ali, com uma visão apenas limitada do que a gente pode fazer. Nossa visão pode ser mais ampla. Nós podemos alcançar mais o reino com mais atitudes inusitadas. Quanto mais nós fazemos, mais nós alcançaremos. Eu falo sempre assim, se tu queres alcançar algo, tu vai naquela tua visão. Mas se tu queres alcançar algo que não foi alcançado ali, muda a tua visão, amplia a tua visão e tu vai alcançar algo novo. Eu já quero saudar também minha esposa aqui, a pastora Indiara, está aqui com nós, está assistindo aqui, colaborando, compartilhando tudo que é lugar. Também tem pessoas, o pastor Nilton está ali, 4 pessoas, né? Sim. Graças a Deus por Minha isso. esposa está ali. Tem sua esposa, meu assessor e os colegas ali que andam com a gente também. Então, um abraço para todos, estão compartilhando, assistindo, você me ouviu? Então, eu quero pedir, antes de passar para a Manara já, que nosso programa aqui é o segundo mês, a recente programa podcast da NPod, é o segundo mês. Nós temos um contrato ainda, né? Depois de renovar o contrato, nós pensamos em renovar, mas nós pedimos para você que está escutando, que gostou, está gostando, está interagindo, que vai escutar e vai gostar, que você seja um patrocinador. Eu não sei se você tem uma empresa e quer patrocinar sua empresa, aparecer aqui na televisão, o seu logo da empresa, aqui nós vamos comentar também a sua empresa, patrocinar, ou uma pessoa que ajudar como tipo um apoio cultural, a nossa cultura, para levar o evangelho para as pessoas que estão em casa e mostrar um pouquinho daquilo que nós queremos. Então vocês são muito importantes também. Se Deus tocar no teu coração, ser um apoiador cultural ou um patrocinador, nós precisamos de você. Hoje o programa está sendo mantido por pessoas que estão ajudando e pelo Ministério Congrego Bom Samaritano, na Haiti 604, no bairro Bucos, e pelo Ministério do Pastor Ronaldo, na Barra Monte Moriá, Assembleia de Deus Monte Moriá. Leonardo, então vamos lá? Por que ser presidente de bairro? Vamos começar pelo começo, já que eu falei que tu era redia que nem eu. Na verdade, esse desejo, né? Eu não tinha esse desejo no meu coração. A princípio era só uma conversa minha com o pastor Alex, e ele sempre falava que a gente precisava buscar mais, até como cristã mesmo, como uma pessoa de Deus, que a gente poderia se interessar mais pelas coisas do bairro e fazer mais. E eu sempre falava que esse não era o meu interesse, que isso era política, e política não era para mim, porque eu sempre tive minhas opiniões partidárias, mas era uma questão minha e não para me envolver, né, politicamente. Eu sempre gostei de manifestar a minha opinião, mas não de participar eu como política. Mas como a gente conversou, e quando as coisas são de Deus, a gente não precisa se preocupar tanto, porque teve uma roda de conversa, e nessa roda de conversa eu fui convidada a ser presidente do bairro. Né? Como nada é fácil, vem as lutas, vem os conflitos, e o inimigo ele sempre dá um jeito de ter alguém que se posicione contra nós, né? Até então não tinha ninguém para concorrer comigo, e de repente apareceu. E começou os conflitos, e eu conversando muito com o pastor Alex, porque, né, além de pastor, eu tenho ele como meu amigo pessoal e conselheiro, e a gente sempre conversava muito, e ele dizia assim, será que isso não vai ser um desgaste? Mas aí aquela coisa começou assim, Deus começou a falar comigo, que eu podia sim,
né, ser presidente do bairro, que isso era uma porta que estava se abrindo para que eu pudesse levar o evangelho a mais pessoas, né, porque eu ia ter mais liberdade para chegar nas pessoas, que eu ia ter mais oportunidade sendo presidente do bairro. E aí aquela coisa assim, Deus começou a plantar aquilo dentro de mim, e eu, não vou resistir mais à vontade de Deus, eu vou deixar que a vontade dele seja feita independente da minha, mesmo que eu, Nara, não queira, mas que a vontade dele prevaleça. Enfim, eu me tornei, né, contra todos os obstáculos, eu acabei sendo a presidente do bairro, porque o pessoal lá me escolheu, né. Teve eleição, tudo. Assim, na última hora, o candidato que estava comigo, ele desistiu, né. O grupo votou por aclamação já. Foi por aclamação, muito bom. Na verdade, o grupo que ele mesmo fez, o pessoal começou a dizer que queria que eu fosse presidente do bairro, então eles mesmos formaram a chapa, eu como presidente, eles foram, sabe assim, então eu entendi que aquilo era de Deus, e que eu podia sim, né, ser presidente de bairro e continuar fazendo o meu trabalho missionário, continuar sendo uma mulher de Deus, continuar sendo cristã, desempenhando o meu papel como cristã, como sempre fui há mais de 30 anos, que eu me converti na Igreja Universal do Reino de Deus, fui obreira. Durante um bom tempo fui obreira da Igreja Universal, e quando eu mudei do centro pro Senandes, ficou muito difícil, meus filhos eram muito pequenos, e eu me encontrei com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que é onde facilitou muito para mim, e aí eu fiquei, meus filhos todos foram criados lá na Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas enfim, então sim, nele a gente pode, né, a gente pode buscar melhorias, nele a gente pode sim ser um presidente de bairro, ser um vereador, ser um deputado, presidente da República, por que não, né? Nele a gente pode sim, contanto que o nosso objetivo, né, não seja única e exclusivamente religião, que seja um desejo do nosso coração para que as coisas mudem, né, sobre ideologia, que as coisas mudem de verdade, não só para afrontar alguém ou para que tenha uma discussão sobre esses assuntos, mas que o nosso desejo seja de realmente fazer a diferença, mudar, que a gente não envergonhe o nome de Jesus, né? Porque infelizmente isso acontece muito também. Muito bom tocar nisso, porque nele pode, quando vem da vontade dele, vem dos céus para nós, né? Mas nele não pode quando a gente se torna religioso e faz a guerra santa, jihad, qualquer coisa parecida, não fazendo aquilo que Cristo quer que a gente faça, né? A gente sai do controle de Deus, a gente sai debaixo da mão dele, da vontade dele, e começamos a fazer nossa vontade. Aí começam as coisas a dar errado, os escândalos, sabe por quê? Porque o fulano é isso, é aquilo, e está envolvido em tal coisa. Porque saiu debaixo da mão de Deus. Quando o meu interesse é religioso, único e exclusivamente religioso, para que eu afronte outras pessoas, né, que eu não coloque o meu joelho no chão e não peça a direção de Deus, é exatamente isso que tu quer, Senhor? É isso que tu quer que eu faça? Ou é uma outra coisa também? Porque às vezes a gente se força muito a fazer alguma coisa, né? A gente precisa entender que aquilo é a vontade de Deus para nossa vida, porque Ele é muito claro, Ele não tem confusão. Ele só dizia para mim, segue em frente, eu tô contigo, e eu escutava isso dele, segue em frente, eu tô contigo. Eu disse, bom, Senhor, se tu estiver segurando na minha mão, se tu estiver comigo e eu entender isso, então eu vou, se a tua graça vai comigo, eu tô indo, mas se não tiver, não permite que eu chegue, não permite que eu chegue lá, porque aonde a tua graça não está, eu também não quero estar. Nem mencionar na área, né, que os bairros precisam de pessoas, né, que pensem com o amor de Jesus, que não pense apenas com o interesse humano, que não pense apenas de uma forma que o ser humano natural pensa, que é extorquir, que é tirar vantagem, mas que pessoas assumam em todas as cadeiras com aquele amor de Deus, querendo o bem do próximo, o melhor para o próximo, independente da opção, da religião, de que for. É abraçar com amor. Abraçar com amor. Seja uma escada para que a gente possa... E fazer que a pessoa, que é ser humano igual a ti, consiga viver de uma forma sadia, no mesmo ambiente que tu vive, que tu sobrevive, né? E eu falei uma vez para ela, não sei se ela lembra, eu digo, quer resultado diferente? Toma uma atitude diferente. Não sei se te lembra. E várias vezes eu conversei para ela assumir, porque para mim foi uma luta também, eu queria assumir. A outra vez que teve a eleição do bairro, eu não quis participar de nada. Não, mas bota para encher, não quero. Até que nessa última, tá, vamos embora, então. Vamos embora. Eu senti uma necessidade, por ele coisa estava acontecendo. E disse, não, então tá, se eu não sentar nessa cadeira, uma pessoa vai sentar, que eu vou me arrepender de deixar sentar depois, eu
e vai doer no meu coração, dizendo, puxa, eu permiti que outra pessoa sentasse e fizesse a coisa errada, eu podendo fazer o certo. Tem um dito que diz, né, como é que diz, o que me incomoda, algo parecido assim, não é a fala do mal, mas silêncio dos bons, né? É algo assim que diz. Nós temos aqui um ativista cristão, né, exatamente ele dizia isso, que incomodava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pode falar essa fala, posso falar? Vamos. Eu estava vendo aqui, eu me tenho como um conservador, eu sou um homem de direita conservador, e o pai do conservadorismo chamava-se Edmund Burke. Isso em 1729 ele dizia o seguinte: para que o mal triunfe, basta os bons se calarem. E é isso. Quando nós não ocupamos um lugar de poder, um lugar de decisão, alguém vai ocupar. E provavelmente as pessoas que possam ali estar, possam ali ocupar, não defendem aquilo que nós cremos, não defendem os princípios que nós acreditamos. Então, na verdade, quando nós nos omitimos ou nos calamos, nós damos chance para que os maus avancem. Então, por isso que o cristão tem que estar inserido na política, não só na política, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, é para isso. Deus nos chamou para isso. Né? O cristão foi chamado, não foi para ser cauda, mas para ser cabeça. A Bíblia é claro isso. Né? Deus nos diz que nos chamou para ser cabeça. E o que é ser cabeça? É tu defender os princípios que tu realmente crê, não abrir mão deles, não te corromper. Infelizmente, a gente sabe que alguns, na política, principalmente na política partidária, acabam se corrompendo e vendo interesses próprios. Todos os lugares, né? Mas isso é inerente em todos os lugares. O joio sempre existiu e sempre vai existir. Na verdade, é um reflexo daquilo que somos, né? Só que nós não podemos ver esses aí, nós temos que ver aqueles que fazem o contrário. Aqueles que se mantêm íntegros, que se mantêm defendendo princípios que creram e que fizeram com que eles alcançassem talvez uma vereança, uma prefeitura, um deputado, enfim. Esses que continuam defendendo, que continuam com integridade, acreditando e crendo no Evangelho e tentando abrir portas para o Evangelho, esses têm que continuar. E outros têm que chegar. No meu caso, eu já sou sem dúvida nenhuma aqui o mais idoso da mesa aqui, né? Já com 68 anos, mas já há bastante tempo na política. Antigamente era mais difícil, eu concorri em 2000, né, já com esse estigma de evangelho, que política e religião não andam junto, e é mentira. Política e religião tem que andar junto, sim, porque nós temos política em qualquer lugar, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, a boa política. Então não tem por que não andar. E em muito tempo nós somos cerceados de exercer esse direito. E isso nos custou caro. Nós vemos, não vou tomar mais tempo, mas nós vemos que países que não tiveram líderes defendendo princípios, hoje não conseguem falar de Jesus. Hoje as portas estão fechadas para o Evangelho. Porque quando tiveram oportunidade, calaram-se. E aí eu volto no Burke aqui que diz, para que o mal triunfe, basta apenas que os bons se calem. Pastor Milton, uma pergunta para o senhor começar essa linha e continuar depois. Tranquilo. O Evangelho hoje, as pessoas julgam muito o nosso conceito cristão, que é um conceito principalmente de amor, de dignidade humana, né? De a gente entender o próximo, se colocar no lugar dele, amar o próximo, a gente ama a si mesmo, não forçar ainda nada, porque tudo tem que ser espontâneo, tu mudar o interior está ruim, mas somos muito julgados por pessoas se dizerem cristãs à frente de cadeiras, vamos dizer assim, e eles olham e digam, olha a atitude do fulano, nenhum cristão presta, julgando por aquele que se diz ser, mas não é. Onde o obreiro Paulo Rodão falou já que o trigo e o joio indo juntos, né? Isso. As pessoas que falam muito mal de cristão na política, ou cristão em CPM de escola, ou cristão em conselho tutelar, porque vêm pessoas que se dizem ser e não são ali. O que o senhor poderia falar sobre isso? Olha, a Nara fez uma colocação importante. Aquilo que as nossas obras, simplesmente elas vão acontecer, independente do espaço que a pessoa esteja ocupando. Eu sou o que eu sou. Então, se eu estiver na frente da associação, eu vou ser o que o Nilton é. Eu sou pescador, a minha profissão é pescador. Eu sou pescador. Bom, como que eu me comporto no meio dos pescadores? Como que eu faço as minhas pescarias? E aí depois eu saio da pesca.
Vim para representar os pescadores na colônia dos pescadores. Como que eu me comporto na frente da representação da colônia dos pescadores, representando milhares de pescadores? Continua sendo o mesmo Nilton. Depois eu vou para a associação de moradores. Como que eu me comporto? É o reflexo daquilo que realmente eu sou, né? E agora eu chego na Câmara de Vereadores, pela misericórdia de Deus. Porque foi pela misericórdia de Deus e pelo querer de Deus que eu estivesse ali. Se não fosse a vontade de Deus, e eu não quero nada que não seja a vontade de Deus para mim. E tenho absoluta certeza que aquilo que é para mim, onde Deus quer me colocar, eu vou chegar, não tem problema, não tenho... Eu quero ser isso, eu não quero ser nada. Eu quero simplesmente fazer aquilo que Deus tem para que eu faça, e para a glória dele, e para que possa, de alguma maneira, ajudar alguém, melhorar a vida de alguém. E aí, quando a gente ocupa uma vereança, por exemplo, aí a gente tem oportunidade de, né, fazer muito mais, orientar muito mais, influenciar muito mais. A gente tem uma tribuna, a gente tem oportunidades. Então a gente tem a oportunidade de influenciar muito mais na parte de lei, de barrar coisas que vêm em prejuízo da sociedade, de falar verdades que poucos falam. E aí eu quero agradecer a Deus aqui, em nome de Jesus, que é o meu Senhor Jesus Cristo maravilhoso, pelo seguinte: a minha base de conduta, e eu me baseio, o que me norteia é a palavra de Deus. Eu quero dizer, e eu tenho falado, eu falo lá, o Paulo Roldão esteve comigo lá um mandato passado, e várias vezes eu falei isso, continuo falando, e para qualquer pessoa, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu leio a Bíblia desde os meus 7 anos. Desde os meus 7 anos. Graças a Deus. Eu, antes de me converter, mesmo sendo religioso, eu chegava em casa, às vezes bêbado, tá? Eu chegava em casa, mas eu não deixava de ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, impressionante, pastor Nara, Paulo Roldão. Eu abria a Bíblia, eu lia, e Deus falava comigo. E às vezes eu chorava, digo, onde que eu estou? E hoje eu sou um servo de Deus, e a gente caminha nessa direção, e a gente, com este propósito, orientados pela palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo do Senhor, que nos mostra, que nos ensina, com certeza, onde o Senhor nos colocar, onde Deus nos colocar, a gente pode dar bons frutos, e devemos dar bons frutos, porque quem nos colocou ali foi Deus. E aí a gente vai, né? Vai contribuir, procurar contribuir da melhor maneira possível. Julgamentos virão, pensamentos virão, mas isso aí faz parte. Isso aí faz parte. Cada pessoa, Jesus estava lá falando, e um dizia: esse expulsa demônios por Beelzebu, esse é não sei o que, esse é não sei o que. E aí ele perguntava e vocês, que tu és? O Cristo bem, tu és o Filho de Deus, Senhor. Para onde eu vou, só tens palavra de vida eterna. Então, eu sou um seguidor de Jesus, caminho, olho para a palavra de Deus, procuro fazer o melhor que está na minha mão, porque é mandamento de Deus também. Que vier na tua mão fazer, faz bem feito, procura fazer da melhor maneira possível. E vamos para frente. Que o nome de Jesus seja glorificado, e que a gente possa dar sempre um bom testemunho. E agora eu encerro aqui essa minha fala, e eu já falei em muitos lugares, o vereador Paulo Roldão sabe disso. Eu já, como presidente da colônia, como presidente da associação, como vereador, como obreiro, como pastor, eu já falei em muitos lugares para muitas e diferentes pessoas, e graças a Deus até o dia de hoje, para a glória de Deus, nunca ninguém chegou e falou: cala tua boca, está falando bobagem. Eu não tenho curso superior, tá? Eu estudei até o 5º ano, não tive a oportunidade de estudar. Depois completei o ensino médio, o ensino fundamental e o médio, e é o que eu tenho de instrução. Eu não tenho estudo, mas a Bíblia eu não deixo de ler todos os dias, de orar e de buscar a presença de Deus, e aí nós vamos caminhando. Esse é o nosso manual, né? É isso aí. Não interessa onde a pessoa esteja, né? Interessa que tenha paz no coração, e o sinal que ela tem em Deus é ter paz. Ah, mas o que eu faço, irmã, na missionária Nara? Compra aquele carro ou não compro? Te dá paz esse negócio de comprar um carro? Mas não me dá paz, parece que eu estou atribulado. Então não compro, porque não é de Deus. Deus é paz. Deus testifica onde a gente tem que estar, o que tem que fazer. A gente fica atribulado, é porque Deus não está no negócio, né? É verdade.
É desse jeito, e assim a gente vai andando, né? Eu lembro uma vez eu estava pescando, né, rapidamente aqui um testemunho importante. Eu estava pescando lá na Sarangonha. Muita gente não sabe o que é Sarangonha. Eu não sei. É uma ilha que tem em frente da nossa ilha, onde ela era habitada antigamente, né? Há 40, 50 anos atrás era habitada, moravam bastante famílias lá. Aí deu uns acidentes, ficou difícil, o pessoal foi tudo para Z3, outros para o seminário de lá. E ela ficou uma ilha onde os pescadores aportam lá e se abrigam lá, e a gente né? mas ela na volta é só água, tem muita água, lagoa, então é bom de pescar lá. E eu estava pescando lá numa dificuldade muito grande, e tinha uns colegas lá que eu via eles e Deus tocou no meu coração, e eu falei de Jesus para aqueles rapazes. Eram 3, dos 3 um deu ouvidos para mim, e eu falei de Jesus. Eu ficava até 2, 3 horas da madrugada falando de Jesus, lendo a Bíblia para ele. E ele veio ele era da São Miguel, até hoje é da São Miguel. Ele veio, e quando ele voltou, ele já era outra pessoa, e ele chegou e me apertou a mão e disse: olha, pai do Senhor. Eu digo: o que aconteceu? Ele disse: agora eu me converti. Falaste para mim, eu me converti. Ou seja, não tem lugar. Eu falei: se eu estou na pesca, eu sou servo de Deus, eu procuro fazer o melhor. Se eu estou acampado, se eu estou na dificuldade, e nesses acampamentos as coisas ficam muito difíceis, mas Deus é com a gente. Onde a gente chega, onde a gente bota a planta do nosso pé, tem uma promessa de Deus, né? E aí tem diferença, né? E aí faz diferença. Se tem um mal ali, se tem um engano, se tem uma mentira, se tem alguém oprimido, Deus vai nos dirigir, e vai abençoar. Claro, e aí a gente, enquanto políticos, né? A gente está no lugar da associação de moradores, tens um acesso maior, tens um alcance maior às pessoas. Então tu vai poder levar essa mensagem, né? Ajudar muito mais pessoas, orientar muito mais pessoas, fazer melhor por mais muito acesso, mais pessoas. né, às Tem mais casas. acesso às pessoas, é Conversava simplesmente com isso. 10, conversa com 100 agora. 100. Eu falava para as pessoas da minha ilha, hoje eu falo para as pessoas da cidade inteira, e daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou recebendo mensagens dos pescadores lá do outro lado do Brasil, porque escutaram a minha fala, o meu discurso aqui. Eu fiz uma postagem, eles viram a minha fala lá. Então eu acredito que tem convicção disso, né, que nós precisamos ocupar espaços que venham na direção de melhorar a nossa sociedade. Porque se melhorou a minha vida, aquilo que eu conheço, com certeza vai melhorar a vida do meu vizinho, vai melhorar a vida do meu irmão, vai melhorar do meu parente, da minha cidade, da minha ilha, do meu Brasil, do meu estado, vai melhorar. É importante a gente dar o nosso bom testemunho, fazer o melhor que a gente pode, porque a gente tem o melhor mestre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos orienta, o Espírito Santo, que nos dá graças, revelação e sabedoria, e a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Como o pastor E o nome de estava Jesus se glorificado, falando, é ele maravilhoso. nos traz paz. Com certeza. Quando a gente ora e a gente coloca nas mãos dele, a gente sente e a gente entende se é para prosseguir ou se é para parar. Claro. Porque essa paz, com certeza, por mais que venham dificuldades, porque elas vêm, isso não tem como a gente não questionar. As dificuldades vêm, às vezes a gente fica com medo, pensa em desistir, mas aquela paz, né, que nos conforta e diz que é para a gente prosseguir, então a gente entende que é a vontade dele, que a gente esteja naquele lugar, que a gente continue, né, a nossa caminhada, que a gente continue a luta. Esse testemunho, vamos começar. Tem os testemunhos para o público em casa conhecer um pouquinho do Obreiro Rondão? O pastor Milton contou um testemunho dele já, lindo aí. Depois a Manara também contar um testemunho já, vou chamar ela depois. Na verdade, pastor Alex, a caminhada, sobre política ou não? A gente pode até falar, mas eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui também. Muitas pessoas estão nos ouvindo, na sua grande maioria eu tenho certeza que são cristãos também. Muitos deles devem estar pensando também em se inserir na política, e eu incentivo que o façam. Mas a política não é fácil. Não é fácil. O vereador Nilton está no segundo mandato, eu estive lá por 8 anos. Tem momentos que nós temos que tomar decisões de subimportância para a comunidade. E ali nós temos que estar preparados para o embate, e às vezes esse embate ele é desleal, esse embate muitas vezes ele é autoritário, esse embate muitas vezes tu tem que também te posicionar como servo de Deus, mas como homem de Deus com posição. Eu, sinceramente, até hoje peço perdão à minha família. Até hoje, me pediu um testemunho, e eu vou te dar um testemunho. Em 2015, nós tivemos uma situação em Rio Grande que, felizmente, a igreja não acompanha. A igreja não acompanha o dia a dia da política, a igreja não acompanha o que
acontece dentro de uma Câmara de Vereadores, e parece que as coisas são fáceis. Não são. Não são. Quem acha que é fácil está muito, muito enganado. Em 2015, essa cidade passou por um processo muito doloroso, que a maioria não sabe. Em 2015, eu era vereador e era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A minha formação é de Direito, então eu era presidente da CCJ. E chega um processo na Câmara falando do Plano Municipal de Educação. Plano maravilhoso. E, como presidente, eu tinha que liberar para ser votado. Naquele mesmo dia, o secretário me liga e me diz: Roldão, eu preciso que tu libere para ser votado amanhã, que senão nós vamos perder 127 mil reais. E eu disse para o secretário, tranquilo, não tem nada demais, vai ser liberado, eu vou liberar. E fui assinar. Só que, como o vereador Newton falou aqui, Deus nos coloca no lugar certo, no momento certo. Aquele era o momento certo. Aquele eu tinha a caneta de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e vou assinar. E quando fui assinar, eu li embaixo, pequenininho, anexos. E eu retirei a caneta. E perguntei para quem nos assessorava: cadê os anexos? Não tem anexo, presidente. Como não tem anexo? Aqui diz que tem, não tem. E eu ligo para o secretário, digo: secretário, aqui fala: não, isso é bobagem. Não foi porque é só bobagem. Secretário, bobagem ou não? Já que tu pediu testemunho, sim. Se não chegar os anexos, nós não vamos votar. E o senhor vai perder os 127 mil que vai perder. E aí chegam os anexos. Para aqueles que estão nos ouvindo, o projeto, o Plano Municipal de Educação, eram 12 páginas. Os anexos eram mais de 40. Poxa. Nos anexos, e depois veio o Bolsonaro em 2018 falar em ideologia de gênero. A primeira cidade no Rio Grande do Sul a ser votada em ideologia de gênero foi Rio Grande. Nos anexos veio o que nos anexos? O vereador Nilton deve saber, não estava lá, mas deve saber. Nos anexos vem banheiro compartilhado para criança de 6 anos de idade. Cartilha. Acabava-se a partir de 1º de janeiro de 2016 o banheiro feminino e masculino. Vinha seminário LGBT, 4 seminários por ano, trimestral, onde um integrante do movimento LGBT ia lá contar as suas experiências. Vinha, e a Dilma tinha sancionado em março de 2015 o nome social. Mas o nome social é para a pessoa maior de idade. Eu não me sinto mais o Paulo, me sinto Maria. É uma opinião minha, é um direito meu, porque tem lá nem. Mas vinha para a criança de 6 anos de idade colocar na chamada. Isso é crime. Isso é crime. E quando nós vimos aquilo ali, imediatamente a gente, não, isso não tem como passar. Voltei para o gabinete, falei com o pastor Evandro, que era meu chefe de gabinete, fizemos na época não tinha a live, né? Mas fizemos então um vídeo explicando para a comunidade o que era, mas no dia seguinte tinha que ir para plenário. E no plenário nós fizemos então para retirar tudo aquilo. Não conseguimos porque os 21 vereadores que tinham lá, apenas um vereador, e por questão de hombridade, e por questão de dar honra para quem merece, o vereador Júlio César foi o único que assinava comigo para que nós tirássemos do projeto de lei tudo aquilo. E os demais, a casa no dia seguinte lotou, sindicatos da esquerda, movimento LGBT, enfim. E nós? No primeiro dia só movimento de LGBT e movimento dos sindicatos. Só. Na terça-feira, isso foi segunda, na terça-feira em plenário, e os vereadores disseram: nós não vamos votar nas suas emendas, não tem como, porque tinha uma pressão muito grande. O sindicato, eu digo até hoje o nome deles, do Sinterg, e o chamei na época de pelegos, e continuo dizendo que são, porque não defendem a categoria, defendem compromissos partidários. Quando eu ia falar, me pronunciar, se virava de costas e me xingavam. Eu estava lá dentro. Então não é fácil ser... em alguns momentos se defender o que se acredita e o que se pensa. Eu estava lá Os dentro, vereadores não iriam votar. Foi agredida, minha filha foi agredida, a gente foi parar na delegacia. Não, os vereadores não iriam votar, E nós conseguimos, então, aí eu vou me reservar de não dizer o porquê, mas conseguimos suspender a sessão e deixar para o dia seguinte. No dia seguinte, então, eu ligo na mesma noite de terça-feira, eu ligo para o Chico, que era o pastor, apóstolo Chico era o pastor presidente de Coperg, e conto para ele o que está acontecendo, e peço: me faz uma reunião, convoca a maioria de pastores que tu puder. Saí dali, fui para a coronia, tinha 47 pastores, expliquei para eles o que estava acontecendo. No dia seguinte, a igreja então lota a Câmara.
lota a Câmara. E aí nós conseguimos, então, vencer e aprovar as emendas assinadas por mim, propostas por mim, assinada pelo vereador Júlio César, que retirava banheiro compartilhado, retirava do Plano Municipal de Educação, o nome social para criança. Imagina, o Paulo, com 6 anos, que quer a Mariazinha, né? É um crime, me perdoe, mas é um crime. Então, nessa hora também nós temos que ter posição. E quando eu digo que eu peço perdão para minha família, meu nome é Paulo Roldão, eu tenho uma filha com o nome de Paula Roldão, hoje com 25 anos. Há 10 anos atrás, 2015, com 15 anos, no IFEM, no último ano do IFEM, e ela teve que sair. Então não é fácil ser cristão, não é fácil se ter posição e se defender. Parece que é fácil quando está tudo bem, mas nós precisamos sim, como igreja do Senhor Jesus aqui, não baixar a cabeça e não deixar que as portas do Evangelho venham se fechar. E nós contribuímos para isso. O vereador Nilton disse que Deus nos põe no lugar certo, na hora certa. Eu agradeço a Deus, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Saí, embora tenha praticamente dobrado a votação, saí. Retornei em 2020, na eleição juntamente com o pastor Nilton. Tive o privilégio de ser presidente da casa em 2022. Fui o primeiro cristão evangélico presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Rio Grande. Saí novamente. E como eu disse, Deus sabe todas as coisas. Deus coloca, Deus tira, e a Ele toda a honra e toda a glória. Continuo acreditando que esta cidade é de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o Senhor dessa cidade, e Ele conta conosco. Ele conta com homens e mulheres que possam defender o Evangelho em qualquer circunstância, no dia bom e no dia mau. E nós temos nos preparado para isso. E hoje, vários e vários cristãos têm se lançado, têm contribuído, e eu espero que cada um dos candidatos tenha consciência que nós temos que nos unir cada vez mais. Porque hoje nós vemos vários candidatos em vários partidos. O que acontece? Eu acabo votando num candidato e a votação dele talvez é insuficiente para ele entrar, mas eu vou eleger outro daquele partido que provavelmente não represente nada que ele defendia ou nada que o meu voto defende. Então, se nós tivermos a consciência de nos unirmos com o único propósito de realmente abrir portas, de não deixar que seja barrada o Evangelho na cidade de Rio Grande, no Estado e no Brasil, nós nos unirmos e votarmos cristão em cristão, para ter representatividade de fato de verdade, nós vamos avançar nessa cidade. E essa cidade terá um futuro bem melhor. Não tenho dúvida nenhuma disso. A Bíblia fala que aonde o ímpio reina, Provérbios. O povo chora, clama, né? Então o justo tem que reinar. O que é ser cristão? Vocês estão falando de forma religiosa, que só vocês são os bons, são os perfeitos? Não. Nós estamos falando como cristãos que a gente está aqui como sal da terra, luz do mundo, para barrar as coisas ruins que acontecem com as pessoas, as injustiças. Se não fosse assim, não tinha cristão em cada ponto da cidade ajudando pessoas diferentes. Na pandemia, quantas igrejas escolheram quantas pessoas dentro das igrejas? Eu vou trazer aqui depois nesse assunto ainda. Posso só? Pode. Perdão aqui, eu prometo que eu não vou falar muito. A pandemia foi um trailer do que vai acontecer quando algumas pessoas chegarem no poder. Nós vimos na pandemia a perseguição à igreja, ela deixou de ser velada e ela foi descarada. A irmã disse que esteve na Universal e depois foi para... eu fiz o inverso. Eu fiz o ITQ na quadrangular, estive na quadrangular e há 30 anos estou na Universal. Eu falo pela Universal porque estou lá, vivo diariamente, a nossa igreja está aberta sempre, 20 que é 305 dias por ano. Não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem terça. E nós, na pandemia, tivemos que fechar a igreja pela primeira vez, desde sua fundação. Nós ficávamos na porta, e a guarda ia lá na porta, a guarda municipal, tu estavas na guarda várias vezes para nos tirar da porta. Só que na porta nós atendíamos pessoas desesperadas, pessoas querendo se matar, pessoas querendo se suicidar, que iam na porta orar, e ali, inclusive batismo, não se podia fazer batismo por imersão, se fazia por aspersão, mas várias pessoas se entregaram e se batizaram. E aí, quem comandava essa cidade, não vou citar o nome, embora seja deputado federal hoje, não vou citar o nome, fez um decreto
que não existiu em parte nenhuma do mundo que dizia o seguinte, eu não me recordo o número do decreto, posso ver e trazer aqui, mas o decreto dele dizia o seguinte, a cada 50 metros quadrados pode ter apenas 2 pessoas nos templos religiosos. Que tamanho tem a sua igreja, vereador? A nossa congregação, ela tem... ia caber umas 3 pessoas. A maioria hoje das igrejas... poder congregar 3 pessoas. A grande maioria das igrejas... das igrejas do Rio Grande tem 200 metros quadrados. É a base. Então caberia o pastor e mais 3 pessoas. Isso é crime. Nem na guerra, nem em período de guerra a igreja fechou. Então é isso que nós... Esse era o objetivo. Estamos, e é isso que nós estamos era o objetivo, suspensos fechar a igreja. quando não escolhemos Provérbio 29, quando o ímpio governa, o povo geme. Por isso nós temos que, cristãos com consciência cristã, amor de Deus, ocupar espaço, sentar todas as cadeiras, né, que existem aí, não somente vereador ou prefeito, para a gente fazer a justiça. E não uma justiça matando pessoas que não creem em nossa fé. Fazendo justiça para elas terem paz no coração e conseguirem, nessa terra onde nós estamos morando junto com a gente, ter uma boa convivência como ser humano, porque o ser humano está desumanizado. Por isso que ele mandaram a face pele comigo. Muitas pessoas disseram para mim, vocês são loucos fazer presídio, só 23 anos, pastor, meus guarda municipal. Eu, como guarda, na pandemia, eu trabalhei ali no centro de eventos, porque escolheram 2 guardas cristãos. Trabalhando no centro de eventos com o pessoal que retiraram da rua, colocaram ali, e depois foi trocada para casa de formação. E nós fomos para casa de formação. Ali nós não éramos guardas, tinha terceirizado. Nós éramos guardas, mas a gente fez projeto de música com eles. A gente encaminhou diversas formas de atendimento junto com o Paulino, que hoje está no lugar do Serginho, da Ciência Social. Diversas formas de atendimento com eles, de acolhimento, para tentar humanizar um pouco aquele momento e quando eles saíssem dali, eles saíssem recuperados. Eu tenho muito testemunho. Pessoal que chegou da rua, situação de rua, entrou ali para ser colhido por causa da pandemia, hoje são lutadores de boxe, estão bem, estão com família, compraram apartamento, compraram casa. Eu conheço pessoas que saíram dali, hoje estão bem empregados, nunca mais usaram nenhum tipo de droga, nem lista, né? Porque, mas droga só é ilícita? Não, droga também é lista, que destrói a família. Certeza. Quantas pessoas foram contra, né? Sim, eu tive um momento muito ruim da minha vida, com muito alcoolismo, que fazia eu ficar de 1 a 2 vezes na beneficência portuguesa, vomitando no pronto-socorro, sendo tratado pelo doutor Carlos Alberto Castro, Cacá, que chamava, com uma injeção na veia para me apagar, para depois poder me tratar. Glicose na veia. Que eu ficava tirado no chão, não conseguia nem sentar na cadeira de roda, nem na maca. Tanta dor, curvado. Até que veio meu filho decidir por mim mesmo, não, vou parar. Não conheci, nem sabia, 23 anos, nem sabia que existia igreja, não sabia nada. Depois, com 26, decidi me tornar cristão, depois de muitas religiões, muitas portas eu bati. Passava diversas igrejas, nunca sabia que era uma igreja, nunca tinha nada, mesmo na casa normal. 26 pessoas, todo mundo conhece o evangelho, mentira. A pessoa está cega, não enxerga. Você não enxerga. A pessoa está bêbada. Não enxerga, tive esses dias como presente de bairro, eu pude ajudar uma menina de 12 anos. 180 e poucas pessoas estão no grupo do bairro por enquanto, recentramos, estamos colocando os moradores. Claro. E uma guria de 12 anos, com madrugada, pedindo socorro pelo pai dela alcoólatra, que estava morrendo, a ambulância não ia, e outras ambulâncias foi, não prestou socorro, não queria levar ele para a UPA. E eu trabalhando também, as pessoas conversando, eu peguei com ela conversando, de manhã a primeira coisa foi lá, a ambulância, conseguimos chamar a ambulância, foi lá, consegui fazer que levasse o pai dela para a UPA. Nisso eu fiquei sabendo todo o sofrimento que a criança, pessoas do bairro acompanhando, é uma criança, 12 anos, está sozinha, acompanha o colo, no chão, caído, desmaiado, como é que pode? E não tem família para socorrer. Foi uma luta muito grande, mas graças a Deus ela voltou para a mãe dela, né? O pai dela tá em casa, eu acho que o irmão dele está dando assistência para ele. Eu creio que vai parar, mas isso me trouxe não pregar Deus para ele, não coloquei uma Bíblia para ele, mas com a minha atitude eu mostrei que há esperança. É isso que a gente tem que fazer. Claro. Com a nossa atitude a gente tem que mostrar que a gente está aqui como luz realmente, para fazer a diferença daqueles que estão passando por problemas, estão em meio a trevas. Quando a pessoa está em treva, quando está destruindo a família no alcoolismo, está percebendo, está causando um trama muito grande numa filha, num filho pequeno e não está atinando. Quando ela está roubando uma televisão do filho para entregar na biqueira, quando uma pedra de crack e não está conseguindo parar. E a gente, com nossas atitudes, com nossa conversa, nosso diálogo, com o nosso abraço, né? A Ana falou que enfrentar um leão por dia, lá na associação do bairro Boa Vista 1, lá, enfrentar um leão, um tigre, um gatinho por dia, que a gente enfrenta um leão por dia na PEG quando a gente vai lá. É verdade. Ela vai comigo, com a minha esposa, pregar na PEG lá, é um leão por dia. É um gatinho às sobre o bairro. Dois.
É um gatinho. Quando tem uma rebelião, alguma coisa. Mas eu vou deixar para a senhora dar o testemunho também, senão eu vou tomar todo o tempo. Falta 15 minutos. Na verdade, quando eu vim embora da Ilha da Torotama, eu tinha 14 anos, né? Vim embora numa enchente. Fomos criados praticamente juntos, nas mesmas festas, né? Nunca fui mesmos ambientes, nos mesmos ambientes, né? Que achávamos normal. Religiosos, inclusive. Nasci em lar católico, né? Minha mãe fazia parte da Legião de Maria. Então, desde muito cedo, era espiritismo e catolicismo na Ilha da Torotama. Não existia outra coisa. Não existia igreja lá. Um determinado tempo, eu e a Cleusa, hoje pastora no Rio de Janeiro, né? A irmã da Claudinha Branca. Isso. Ela... veio uma fotógrafa para tirar umas fotos da gente lá na Torotama, e nessas fotos essa senhora falou para nós que nós não iríamos ser católicas para sempre, porque a gente era praticante, eu era praticante. Isso. Eu tenho todos os sacramentos católicos. Então, quando ela falou aquilo, meu Deus, o mundo da gente caiu, porque ou era católico ou era espiritismo, e a gente nem pensava, tipo, era dois mundos, conhecia, né? Não podia, o mundo era o espiritismo, então quem era católico era de Deus, quem era do espiritismo era... Né? Então, a gente foi criado nessa realidade. Então, para nós, beber, fumar, para festas, isso, eu não era viciada, nunca tive esse problema de alcoolismo. Eu fumava tudo, mas não era uma coisa que me prejudicava, fazer alguma coisa assim. Mas, enfim, para nós aquilo era a nossa realidade e era normal, né? Entre aspas, era normal. Quando eu vim embora para Rio Grande, a minha mãe conheceu Jesus, né? Foi muito difícil a nossa vinda para cá, né? Nós ficamos sem nada, como todos sabem, enchente, ela devasta tudo, e não foi diferente, né? Nós perdemos casa, nós perdemos tudo. Isso. Eu vim embora sem uma foto, sem uma recordação minha de quando eu era criança. Mas a gente veio embora, minha mãe começou do zero, ela deixava a passagem do ônibus dela, ela deixava para mim e pro Leandro, meu irmão de criação, pra gente comprar pão, e ela ia a pé da São Miguel pra fábrica de peixe, porque o meu pai não queria vir para Rio Grande, porque de jeito nenhum, para ele aquilo lá era a vida dele. E eu lembro de ter deixado meu pai assim com a perna da calça remangada, e eu vindo embora no caminhão da feira, na época o seu Valdemar, e eu balançando meus pés assim na água, só com uma sacolinha, e mais nada. E nós viemos aqui, a gente se refez. Logo em seguida, meu pai veio também embora para cá. Só que antes dos meus 18 anos, o meu pai faleceu. Nós viemos embora morar na Cidade Nova, eu e a minha mãe. Ali, a Ivete, né, a mãe da Cleusa, irmão do falecido Nedir, nos ajudou muito, né? Por isso tenho tanta gratidão pelo Assis, pela família dele, porque eles nos ajudaram muito. E ali a nossa luta começou. Minha mãe aceitou Jesus, né? Começou a ir na Igreja Universal, e ela foi muito sábia. Porque através da minha mãe eu conheci Jesus também. Ela não me pressionava assim. A única exigência dela: tu pode ir pra festa. E eu já tinha mais de 18 anos, só que a gente tem aquele costume de obedecer a nossa mãe. Isso. A gente foi criada assim, né? De obedecer a mãe e o pai. Educação. Então, mesmo eu já sendo maior de idade, eu pedia para ela. Se ela dissesse que não para mim na festa, eu não iria. Ou eu fugia, mas eu não contava para ela. Então ela fez um acordo comigo. Ela disse: tu pode ir pra festa, não tem problema nenhum, mas tu tem que no domingo de manhã ir pra igreja. É só isso que eu peço. Tá. Ela começou a pegar minhas baganas de cigarro, levava pra igreja. O pastor fazia um propósito de oração. Eu chego a me arrepiar todinho, porque isso foi a minha realidade. E o que aconteceu? Eu não fui pela dor, porque para mim tudo aquilo era muito normal. A partir daquele momento que eu comecei na igreja, eu comecei a me envolver com os jovens da igreja, a gente ia para evangelismos, eu não senti mais necessidade de ir para festa, tanto que vocês não me viram mais indo para a ilha, claro, para ir para as festas, porque eu ainda ia, né? E aquilo que eu sentia dentro de mim, a dor pela morte do meu pai, que eu não aceitava de jeito nenhum, começou a dar vazão para uma alegria, para algo que eu não sentia há muito tempo e que as festas me preenchiam. Só que no outro dia eu dormia tanto que eu podia dormir, ia trabalhar, mas sempre triste, sempre vazia. Quando eu comecei a ir para a igreja, aquilo já começava a preencher o meu vazio, a minha dor já não era mais tanto, e eu comecei a perceber que dentro da igreja eu era mais feliz do que lá fora. Então eu abri mão de tudo, que infelizmente hoje a gente não vê mais renúncia, né? As pessoas, eu sou cristão, mas a tua vida é normal, tu vai para festa, tu vai para aqui, tu vai para ali, mas eu sou cristão. Quando eu conheci Jesus, não, era renúncia. Deu, acabou. Não tinha mais baile, não tinha mais festa, não tinha mais cigarro, não tinha mais namorar antes do casamento, era namorar para casar, porque isso é renunciar, né? Então, pra mim, assim, eu não fui pela dor, eu fui por amor, porque me apaixonei por Jesus. E desde então, desde os meus 23 anos, até o Pedro, né, teu irmão, isso, ele falou pra mãe que não acreditava, porque eu era aquele tipo de pessoa que ninguém imaginava que um dia ia encontrar com Jesus e ia aceitar ele.
Então, Deus, ele realmente, ele pega os improváveis, que nem eu, e transforma. E desde então, nunca mais na minha vida eu quis uma outra coisa a não ser Jesus, né? Essa foi a minha conversão. A partir daí, claro, como todo mundo, teve muitas lutas, teve muitas aflições, muitos problemas, né? Mas todos eu tinha a garantia de que o Senhor estava comigo em todo o tempo. Então eu superava. Cada etapa da minha vida eu ia superando. A minha mãe no hospital, a gente tendo que pagar aluguel, a pensão que não vinha. Foram muitas coisas do meu pai, né? E que a gente foi superando. E que hoje eu entendo que foi cada subidinha assim de um degrau para que hoje eu me tornasse a pessoa que eu sou, que eu tivesse fé suficiente para poder falar para as pessoas, né, que eu encontro no presídio, né, porque a gente encontra muitas pessoas no presídio que acham que aquela realidade ali não tem mais, que a situação ela não tem mais saída, que a situação é eu continuar fazendo parte de uma facção para que eu continue viva, para que eu continue tendo uma vida aqui fora quando eu sair, que eu não passe necessidade. Mas cada coisa que eu passei, eu entendo que foi o Senhor me ensinando para que eu pudesse falar para outras pessoas, né? Que mesmo eu achando que não ia ser possível, Deus, ele sempre tem uma saída pra gente. E lá dentro do presídio a gente explica isso para as pessoas. Tu pode sair. Porque hoje, eu falo sempre na história da Vera, e a gente, né, a pastora Indiara tá ali, sabe? Desculpa, esse é um nome fictício. Né, de uma determinada detenta lá, que a gente... Ela sempre dizia que ela tinha medo do que ia acontecer. Mas que ela orou a Deus no dia que ela saiu do presídio e tinha uma cesta básica para ela. Porque ela orava e ela dizia, eu não quero mais voltar. Eu não quero mais fazer parte de nada. E ela orou e ela pediu a Deus, e Deus respondeu para ela, Amém. Deixando uma cesta básica para ela. Né? Então, assim, são tantos testemunhos, são tantas coisas que a gente vive, que a gente passa, mas que são só degraus que a gente vai subindo para mostrar para as pessoas o quanto Deus ele é conosco quando a gente se propõe a servir a Ele. Né? Quando a gente decide ter uma mudança de vida e aceitar Jesus, então cada dificuldade, cada situação que a gente passa é Ele nos ensinando e nos dando força para que a gente continue pregando o Evangelho e mostrando para as pessoas que mesmo que a gente não veja a saída, mesmo que a gente não veja a luz do fim do túnel, ela existe e essa luz é Jesus. É Jesus. Né? Que a gente vai indo e Ele vai nos guiando. Então a gente vai passar por luta, sim. Mas Ele vai estar ali para segurar na nossa mão e falar que é possível. E que não existe para Ele impossível. E que nele pode sim, nele pode a gente estar dentro do presídio fazendo a diferença, nele a gente pode estar lá na Câmara de Vereadores, nele a gente pode estar na prefeitura, né? Na presidência da República, como o pastor Alex falou, como deputado, não importa. Se for para a gente fazer a diferença, se a gente tiver uma meta, se a gente tiver um objetivo, né, que é fazer a diferença e lutar contra tudo que a gente não acredita, contra tudo que a gente repudia. Toda injustiça. Toda injustiça. Toda ideologia, porque eu posso ser quem eu quiser, a partir do momento que eu seja maior de idade. É isso aí. Que eu determino o que eu quero na minha vida, contanto que eu não prejudique outras pessoas. E fazer algo como a lei fala também, até chegar no teu limite, passar o teu limite e o limite do outro, prejudicando o outro, também não pode passar esse limite. Exatamente. E como presidente de bairro, agora como um ser político, dissesse que nunca ia ser, como um ser político, vou citar um exemplo bem rapidinho, foi tantas casas, vou citar uma, porque ninguém sabe qual casa mesmo, né? Ajudar uma casa ali, e aquela casa estava de cabeça para o ar, né? Uma casa que não parecia uma casa. E ali tu fosse oferecer apenas uma comida, uma cesta básica, uma ajuda com marmitex, e acabasse reformando casa, limpando casa e criando naquela pessoa uma cultura que ela pode sim ter dignidade, não precisa viver como se não fosse um ser humano, né? Porque ela fez um pacto. Ela fez um pacto que se o filho dela ficasse bom, que ela ia servir a pombagira mulamba. E que nunca mais eles iam tomar banho, que eles não iam botar nada fora. Quando eu me deparei com aquela situação, eu já conhecia a pessoa há algum tempo, mas eu não sabia da situação. Como presidente do bairro, eu tive essa oportunidade de chegar e poder conversar com ela. E fez a diferença, né? E fiz a diferença, Glória porque a Deus ela por me isso. ouviu e ela entendeu. E isso foi muito importante. Então, assim, enquanto presidente do bairro, se o meu objetivo for esse, né? Ajudar pessoas, poder ouvir as pessoas e fazer com que elas entendam que servir a Deus é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, porque elas acham que é um sacrifício. É tão gostoso, é tão bom, né? Mas elas são maravilhoso. Faz Temos diferença. 6 minutos. Vamos para o rondão, 6 minutinhos, uma palavra ali, depois vamos passar 2 minutinhos cada um. Certo. Divide 6. E vamos acabar com uma oração depois, pode ser? Tá bem, vamos lá. Nós estamos nos caminhando já para o final, então 2 minutinhos. aproveitar para agradecer mais uma vez o convite.
dizer que esse espaço de fala é importante. Espero que outras oportunidades tenham, e nós temos que realmente discutir política também no nosso meio, no meio do cristianismo. Hoje, conclamo aqueles que estão nos ouvindo que deem uma olhada, a internet hoje está aí para nos ajudar também. No Google tem mais de 3 mil projetos hoje, tramitando no Congresso Nacional, entre Câmara e Senado, contrários ao que nós cremos, né? Projetos para destruição da família, projetos para barrar a pregação do Evangelho, enfim. E se nós não tivermos pessoas preparadas, pessoas que, digo, eis-me aqui, chamada para todos, mas nem todos respondem. Eu acho que a política, aliás, eu tenho convicção disso, a política ela é um chamado também. Alguns são chamados para o altar, outros são chamados para outros altares, e a política é um desses altares também que necessita de mulheres e homens de Deus. E Deus tem chamado. E aqueles que têm o chamado têm que se expor, né? Tem que dizer, eis-me aqui, porque tem muita luta pela frente. E eu torno a frisar, infelizmente, hoje, vários países que um dia não falaram em política, hoje não falam em Jesus, porque são proibidos. Nós temos visto irmãos aí pelo mundo afora serem massacrados, decapitados, queimados. A África hoje, infelizmente, é uma grande realidade. Cristãos são queimados vivos aos montes toda hora. Então, e a gente sabe que isso também vai acontecer, a gente sabe disso, vai acontecer. Mas nós estamos aqui para proclamar o reino. E quanto mais nós proclamarmos o reino, mais almas nós vamos ganhar. A única fidelidade do cristão deve ser, para mim, o objetivo principal do cristão, primeiro, é salvar-se a si próprio, salvar a sua alma. Deus não vai te usar ou não vai fazer nada por ti sem fazer antes em ti. Então, primeiro, salvar a nossa alma e depois proclamarmos o Evangelho para povoarmos o reino de Deus. E para isso nós precisamos de homens e mulheres dispostos a dizer, eis e aqui. Lutar contra si mesmo todos os dias, né? A gente tem defeito, a gente tem falha, a gente tem os monstrinhos por dentro que matar todos os dias também. Estava falando que hoje tem um cristianismo, infelizmente tem, que torna tudo muito fácil. O cristianismo nunca foi fácil. O cristianismo é renúncia. O cristianismo é andar contra mão do mundo. Isso não é fácil. Não é fácil. Renunciar, sacrificar os teus desejos, o teu eu, as tuas vontades, não é fácil. Mas é isso que Deus espera dos verdadeiros cristãos, daqueles que realmente entregaram a vida para Ele. Isso é Pastor todos os Milson, dias. faz uma oração, temos 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Olha para a câmera, levanta tua mão, abençoa o que está Amém. em casa lá. Em nome, deixa a bênção de Deus. em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Te agradecer por este momento, te agradecer pela equipe do pastor Alex, te agradecer pela irmã Nara, o irmão Paulo Roldão e todos que aqui estão, e te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, e pedir aqui a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, sobre a equipe, sobre o trabalho, sobre o projeto do pastor Alex, sobre o trabalho de cada um de nós e de cada um daqueles que trabalham, que tem o seu propósito, o seu compromisso contigo, para que eles possam levar adiante esse propósito e levar a tua bênção, a bênção que o Senhor concedeu a nós, confiou a nós, levar a todas as pessoas, levar a nossa cidade do Rio Grande, nos nossos bairros, nas nossas vidas, no nosso interior, no nosso estado do Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, homens e mulheres de Deus, tenham sim essa incumbência, este comprometimento contigo, para que a tua bênção, através da igreja, através de nós, através dos santos, possa chegar, descer do céu para a terra, através de nós, das nossas orações. Abençoa, em nome de Jesus Cristo, repreende toda a obra perversa do mal, e que a tua glória, que a tua bênção, que a tua paz esteja em cada coração, em cada família, em cada autoridade. O Senhor domina e reina para todo sempre. Eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, cura os enfermos e opera as tuas maravilhas que só o Senhor pode fazer e sabe fazer. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que no próximo programa você possa mandar mensagem para mim dizendo: olha, eu estava em casa com muita dor na barriga e fui curado. Eu estava estourando dor de cabeça, uma opressão, e fiquei bem na mesma hora. Que você possa contar testemunho. E o seu testemunho eu vou falar aqui ou vou trazer você para contar aqui. Deus ainda faz milagres, maravilhas e prodígios. Fez nossa vida e vai fazer na sua. Apenas creia. Tudo é possível aqui. Crê. Deus abençoe cada um. Um grande abraço
Em nome de Jesus.